Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. Ética cristã e redes sociais. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos chegando ao término do nosso trimestre. Lição de número 13, a ética cristã e as redes sociais. Redes sociais podem ser identificadas como sendo, de modo genérico, sites de relacionamentos. Todos nós hoje estamos conectados. Todos nós estamos participando de uma ou de outra maneira de redes sociais, redes de relacionamento. Existem algumas bem famosas, muito presentes na nossa sociedade e a realidade virtual não pode ser ignorada. Gostaria que os nossos professores e professoras, os nossos superintendentes e alunos, nesta última lição, refletissem acerca desta necessidade que cada um de nós tem de avaliar a importância, as consequências e também os aspectos positivos e negativos das redes sociais. O perigo que nós descobrimos na rede social está no fato das relações se tornarem descartáveis. Há uma distorção de felicidade. Por exemplo, é muito comum as pessoas postarem nas redes sociais uma vida totalmente perfeita. Ali, as postagens, as pessoas aparecem sempre sorrindo, sempre felizes, sempre celebrando a vida, como se nada houvesse de problemas. E todos nós sabemos que isso é uma distorção da realidade, porque a vida tem os seus percalços, a vida tem as suas dificuldades. Por outro lado, existe uma efemeridade dos relacionamentos. Em 1990, os pesquisadores chamaram a atenção para o mal social provocado pelas redes sociais, chamado de paradoxo da internet. Significa dizer que existem pessoas que têm muitos seguidores, alguns chegam a ter milhões de seguidores, mas não tem nenhum amigo físico, não tem nenhum amigo real. Tem muitos amigos virtuais e essas pessoas muitas vezes estão isoladas, estão em solidão, com vários amigos virtuais e nenhum amigo verdadeiro em que possa de fato confiar e compartilhar os seus problemas, os seus anseios, seus sonhos, suas alegrias. Há também o problema da dependência virtual. É claro que é preciso reconhecer a dependência como uma situação da sociedade contemporânea. Mas nós não podemos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo e precisamos nos posicionar. Aliás, essa expressão foi usada durante as 13 lições, a necessidade de posicionamento do cristão em relação a estas questões morais de nosso tempo. Então, existem estudos, por exemplo, que apontam problemas patológicos com o uso das redes sociais. Há pessoas que têm incapacidade de controlar o seu uso da internet, pessoas que têm necessidade de ficar conectada 24 horas por dia, pessoas que não conseguem se ausentar de casa ou no trabalho ou em qualquer outra atividade sem estar de posse de seu celular ou do seu smartphone. Nós sabemos que as relações sociais na família muitas vezes estão prejudicadas, porque no ambiente familiar, a família reunida em volta à mesa para uma refeição e as pessoas estão ali acessando o celular, as pessoas não conseguem equilibrar o tempo e nem o uso da internet. É preciso, então, corrigir essas falhas. É muito comum também as pessoas estarem reunidas em uma sala e ali todos estão conectados na internet, todos estão conectados com o seu smartphone, nas redes sociais, e não há diálogo, não há interação entre as pessoas. E, lamentavelmente, esse comportamento tem provocado uma série de prejuízos. Há casos extremos em que as famílias se comunicam dentro de casa com o smartphone, com as redes sociais, com o WhatsApp. A mãe chama o filho para vir para o almoço ou para a refeição, que está isolado num quarto, por meio do WhatsApp. E não há mais relacionamento, e nós precisamos alertar os nossos alunos acerca desse perigo e expor
a necessidade da correção. Recentemente nós tivemos no mundo uma obra lançada por um sociólogo chamado Bauman. Ele tratou da modernidade líquida, ou seja, ele disse na sua obra que os tempos são líquidos e que tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, nada é sólido. Nas redes sociais, por exemplo, apenas com um clique você pode bloquear alguém, deletar alguém, excluir alguém, e com outro clique você pode aceitar, comentar, curtir outras pessoas. E isso então é uma demonstração que as relações, elas são efêmeras, elas são líquidas, elas não são sólidas. A amizade e o respeito para com as pessoas se tornou descartável, porque muitos, usando então das redes sociais, acabam no relacionamento virtual sem nenhum sentimento de amizade verdadeira, ou de companheirismo verdadeiro, ou de empatia, ou de solidariedade para com o seu semelhante. Um outro problema é o chamado efeito paradoxal, ou seja, a maior parte das pessoas, como já disse, se relacionam virtualmente, mas tem dificuldade de relacionamento interpessoal. E há ainda o perigo da falsa sensação de privacidade. As pessoas imaginam que escondidas atrás da internet, escondidas atrás de um aparelho eletrônico, elas podem postar o que quiserem, elas podem dizer o que pensam e que estarão imunes. Porém, é sabido que muitas dessas postagens acabam vazando, saem da área do privado, vão para a área pública, colocam o nome das pessoas, a moral e a reputação dessas pessoas na lama, trazendo série de prejuízos. Há uma conduta reprovável que é o envio de nudes. Então, muitas pessoas estão postando imagens suas, sem roupa, sem vestes, as pessoas estão nuas, enviando nude para amigo, para namorado, para noivo, para esposa, para esposo, etc. E achando que estão protegidos pela privacidade. E, na maioria das vezes, essas imagens acabam vazando, como já disse, saem da área do privado, vão para o público e causam um prejuízo enorme. Em primeiro lugar, já é uma falha grave de ordem moral postar uma foto, uma imagem sua nua para enviar a outras pessoas. E depois ainda tem que enfrentar essa questão da vergonha pública por ter se exposto assim de uma maneira desavergonhada. Um outro problema que acontece muito nas redes sociais é o comportamento inadequado de alguns que, fazendo uso desse recurso, provocam verdadeiros debates, e eu vou usar aqui uma expressão, entre aspas, verdadeiros barracos em grupos sociais. Existem casos de pessoas que perdem o equilíbrio, que perdem a compostura dentro de um grupo social e não aceitam a opinião do outro e não se contentam em expor o seu pensamento e querem ofender e repudiar e triturar o conceito e a reputação do outro. E ainda há os chamados fakes, né? As mensagens falsas que são divulgadas. Muitas vezes nós recebemos informações que não são verdadeiras e essas informações, por vezes, atentam para a reputação, para a moral, para a conduta de alguém. E nós, os cristãos, precisamos tomar cuidado. É preciso analisar toda e qualquer postagem que recebemos antes de reproduzir, antes de multiplicar, antes de passar adiante, antes de curtir, antes de comentar, para que nós não sejamos participantes da disseminação de uma calúnia ou de uma falsa notícia. E, por último, eu gostaria de salientar a todos os professores a necessidade também de colocar aos nossos alunos a importância de usarmos as redes sociais para a evangelização. Nós podemos sim fazer uso da tecnologia para anunciar, por meio deste mecanismo que está à nossa disposição, o Evangelho e o Reino de Deus.
aqui no livro e também na revista, nós trazemos algumas dicas importantes para a evangelização. Há alguns sites especializados na área que trazem, por exemplo, dicas de relevada importância, como evangelizar por meio das redes sociais. É preciso, antes de mais nada, como já disse, averiguar aquilo que vai ser postado. Será que aquele vídeo que trata de uma mensagem bíblica, ele é um vídeo que está de acordo com a doutrina da palavra de Deus? Ou será que eu estou dissimulando ou disseminando, uma heresia? E será que aquela frase de efeito que nos parece tão bela e tão apropriada, ela não tem ali um cunho herético? Aliás, os sites especializados dizem que essas frases de efeito, elas não conseguem ter uma eficácia. Eles dizem que é muito melhor nós postarmos um versículo bíblico com a mensagem revelada e inspirada por Deus, que vai ter um efeito muito mais promissor do que uma frase de efeito ou um vídeo qualquer. E outro detalhe, as redes sociais devem ser usadas pelos cristãos para anunciar o Evangelho de Cristo, o amor a Deus, a sua palavra, o perdão, o arrependimento, e não ser usada para ataques a outras religiões, a outras denominações religiosas. Esse não deve ser o propósito que nós vamos usar as redes sociais. E por fim, eu gostaria de fazer aqui um destaque de que aqueles que evangelizam por meio das redes sociais precisam acompanhar essas pessoas que estão sendo alcançadas, orientando-as a não serem crentes virtuais, mas a frequentarem as igrejas, procurarem as igrejas, procurar membrar na igreja, estar presente nos cultos, batizar-se nas águas e ter uma vida cristã e uma vida espiritual saudável. Nós não podemos ficar como muitos cristãos, chamados de desigrejados, que não querem frequentar a igreja e estão, então, cultuando pela internet ou pela televisão, por meio das redes sociais. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros na casa de Deus, mas podemos sim evangelizar por meio das redes sociais. Deste modo, nós precisamos levar esse debate para a nossa sala de aula, para que os nossos alunos façam uma autorreflexão, para que descubram e reconheçam se eles estão viciados nas redes sociais, se estão praticando essas falhas que aqui foram enumeradas, para que a correção seja feita de imediato. E também temos um projeto pessoal ou coletivo de evangelizar pelas redes sociais. Prezados professores, queridas professoras, superintendentes e alunos, eu agradeço a atenção de todos durante esse trimestre, a dedicação de cada um e os concito a perseverarem firmes nesse propósito de frequentar, de participar e de cooperar com esta que é a melhor e a melhor escola do mundo. Vem aí mais um trimestre com lições também relevantes. Vamos perseverar. Que o Senhor, nosso Deus, recompense o trabalho e o esforço de cada um de vós. Obrigado pela vossa atenção. CPAD, a editora da Escola Dominical.